A vergonha invadiu o ambiente quando Ricardo Almeida, o novo gerente de operações, zombou. Você ainda não sabe qual é o seu lugar, Camila? Você não passa de uma faxineira, nada mais. Limpe esse chão de novo até eu ver meu reflexo, ou não volte mais. Senhor, eu já limpei este chão várias vezes, respondeu Camila, mantendo a calma mesmo com a palavra cruel. Sem dizer mais nada, Ricardo pegou-lhe um copo com água gelada e despejou-o de propósito sobre a cabeça dela. Água fria correu pelos cabelos, escorrendo pelo rosto e encharcando seu uniforme, acumulando-se no chão recém-limpo. O choque do frio a fez estremecer. Mas o que realmente a atingiu foi a crueldade deliberada do ato. Agora você tem algo de verdade para limpar, provocou Ricardo, afastando-se com um sorriso de satisfação. Ele não fazia ideia de que a mulher que acabara de humilhá-lo não era apenas uma simples faxineira, mas a própria fundadora da empresa, uma mulher determinada, com força e coragem suficientes para destruir sua carreira num piscar de olhos. Alto de um arranha-céu no coração de São Paulo, onde a empresa Inovatec brilhava todas as noites com seu famoso logotipo, estava a incrível história de Maria Silva, conhecida no meio simplesmente como a Lenda. Maria não nasceu rica. Aos 25 anos, quando a sociedade ainda tinha muitos preconceitos contra mulheres negras, ela ousou sonhar em criar seu próprio império financeiro. Com um pequeno escritório alugado na periferia e com pouco dinheiro arrecadado de amigos, ela trabalhou incansavelmente, transformando seu sonho em realidade. Agora, 35 anos depois, desde os tempos em que dormia sobre a própria mesa por não conseguir pagar um apartamento, até construir uma corporação fintech, milionária, com milhares de funcionários espalhados pelo mundo, Maria jamais esqueceu suas origens humildes. Mas o tempo não perdoa ninguém, e Maria percebeu que era hora de passar a tocha para quem mais confiava, seu único filho, Ricardo Silva. Ricardo, cuidadosamente preparado por sua mãe, formou-se na Universidade de São Paulo com inúmeras honrarias e foi ensinado a valorizar os princípios básicos da empresa: igualdade, criatividade e respeito por todos. O que Maria não previu, porém, foi que, após se afastar da liderança, a empresa que um dia simbolizou inovação e justiça social começou a apresentar sérios sinais de decadência. Rumores perturbadores começaram a chegar a Maria por meio de antigos colaboradores leais. Histórias sobre a arrogância dos altos executivos, maus tratos aos funcionários de nível inferior, discriminação velada e um clima tenso de pressão. Ela passou a se perguntar se Ricardo ainda conseguiria manter os valores que ela tanto prezara. A cada dia, a inquietação de Maria aumentava. Incapaz de assistir passivamente enquanto a empresa que ela construiu com tanto esforço era corroída por valores distorcidos, Maria tomou uma decisão ousada. Ela se disfarçaria de simples faxineira e trabalharia dentro da própria empresa para descobrir a verdade. Maria sabia que esse ato poderia colocá-la em situações difíceis e complicadas, mas para ela, nada era mais precioso do que a verdade e a justiça. Vestida com um uniforme modesto de faxineira e usando o nome falso Camila, a mulher que outrora esteve no auge do sucesso estava prestes a embarcar numa jornada que nem ela poderia prever. Uma jornada para confrontar a realidade e restaurar a alma da Inovatec. Silenciosamente, Maria pôs seu plano em prática, sem contar a ninguém, nem mesmo ao filho Ricardo. No primeiro dia de seu retorno à Inovatec, disfarçada de uma faxineira mais velha, chamada Camila, seu coração bateu forte com uma mistura de nervosismo e incerteza, sentimentos que ela não experimentava há décadas. Naquela noite, quando
As luzes do escritório se apagaram e os funcionários começaram a sair. Camila entrou pelo portão exclusivo dos funcionários da limpeza. O local já não lembrava o espaço orgulhoso que Maria conhecia. Não havia mais olhares de respeito ou cumprimentos calorosos dos gerentes. Em seu uniforme simples e cinza, Camila sentiu-se invisível entre os jovens que apressadamente saíam. Sua primeira escala começou às 10 horas da noite. Um homem de meia idade, o chefe da equipe de limpeza, com um semblante frio, fez uma breve apresentação. Entregou-lhe um carrinho com alguns utensílios e se afastou sem dar mais instruções. Sozinha no longo corredor silencioso, Camila fitou a etiqueta com seu nome e sentiu-se tanto isolada quanto triste. Enquanto estava absorta em seus pensamentos, logo notou alguém se aproximando no final do corredor. Os passos eram firmes e cheios de autoridade. Era Ricardo Nunes, o novo gerente de operações, de quem Camila só tinha ouvido falar através de Ricardo. Com cerca de 45 anos, alto, com cabelos castanhos claros bem penteados e uma gravata impecável, Ricardo exalava poder e arrogância. Com apenas um olhar, Camila já sentiu a autoconfiança sufocante dele. Ele parou bem à sua frente, a examinou de cima a baixo e então, num tom condescendente, disse: "Novo aqui, não é? Aqui não pagamos por pessoas lentas ou envelhecidas. Trabalhe mais rápido, não quero ver nenhum grão de poeira por aqui." Camila lutou para manter a voz calma e respondeu: "Sim, senhor, farei o possível." Ricardo sorriu de forma sarcástica e se afastou, pisando de propósito na área que ela havia acabado de limpar, deixando marcas de lama. O coração de Camila apertou com tamanha desconsideração e por um breve momento ela se perguntou se seu plano era um erro, mas logo se recompôs e continuou limpando, decidida a não permitir que atitudes tão mesquinhas a desviassem do seu objetivo. Antes do fim de sua primeira escala, Camila teve que enfrentar Eduardo Oliveira, o jovem diretor de marketing, conhecido por sua língua afiada e aparência moderna. Eduardo havia acabado de sair de uma reunião noturna e, ao ver Camila limpando a área comum, franziu o senho com evidente descontentamento. "Limpe mais rápido, não quero vê-la parada perto da minha sala. Você sabe o quanto nosso trabalho é importante." Sem esperar resposta, Eduardo entrou em seu escritório e bateu a porta com força. O som abrupto foi um sinal claro para Camila de que a cultura de respeito que Maria um dia construiu estava se desvanecendo, sendo substituída por uma atitude de discriminação, arrogância e desprezo pelos trabalhadores manuais. Parada no corredor silencioso, a mão de Camila, que um dia havia assinado contratos milionários, tremia levemente no cabo do esfregão. Mas ela respirou fundo, lembrando-se de que aquilo era apenas o começo. Determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo dentro de sua amada empresa, ela continuou a limpar, ciente de que o caminho à frente seria longo e repleto de desafios, talvez até piores do que aquela humilhação. Pelo futuro da Inovatec, pelo orgulho e pelos valores que Maria lutou a vida inteira para preservar, Camila sabia que precisava estar mais forte do que nunca. Os dias que se seguiram foram arrastados, cada minuto pesado com sentimentos amargos. Depois que Ricardo e Eduardo se retiraram, Camila deixou de ser apenas uma observadora. Ela se imergiu na dor silenciosa de toda a equipe de limpeza. O que via não era apenas desrespeito simples, mas uma cultura inteira de amargura, que desumanizava as pessoas e corroía lentamente os valores que o empreendimento um dia representara. Quanto mais Camila desempenhava seu papel, mais ela compreendia por que os outros trabalhadores sempre mantinham a cabeça baixa, trabalhando com pressa, como se quisessem evitar o olhar dos superiores. Eles não tinham voz, não tinham direito de se defender. Existiam nos corredores grandiosos, mas eram ignorados pelos gerentes arrogantes e indiferentes.
Numa quinta-feira à noite, enquanto limpava a área do elevador no 42º andar, Camila testemunhou Ricardo humilhar publicamente uma jovem colaboradora chamada Letícia. Letícia, com 30 e poucos anos e imigrante, de rosto delicado e voz suave, sempre tentava evitar conflitos. Em um pequeno acidente, Letícia deixou cair uma garrafa de limpador de vidros, fazendo com que o líquido se espalhasse pelos sapatos brilhantes de Ricardo. Imediatamente, Ricardo explodiu de raiva e sua voz ecoou no corredor vazio. Você sabe quanto esses sapatos custam? Acha mesmo que pode pagá-los com uma vida inteira de faxina? Letícia, tomada pelo medo, abaixou repetidamente a cabeça e pediu desculpas, mas Ricardo não se aplacou. Ele se aproximou com um tom ameaçador. Pessoas como você precisam saber qual é o seu lugar. Se isso acontecer de novo, nem pense em voltar. E assim, ele se afastou, deixando Letícia paralisada no corredor, com lágrimas rolando pelo rosto, pálido e apavorado. Imediatamente, Camila correu para confortar Letícia, seu coração apertado ao ver a jovem tremer enquanto enxugava as lágrimas e continuava a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ao presenciar aquilo, Camila percebeu que a deterioração da cultura da empresa era muito pior do que imaginara. Não era só Ricardo. Eduardo também mostrava-se um perigo. Eduardo, inteligente e perspicaz, mas arrogante e sem empatia, espalhava papéis e derramava bebidas propositalmente. E toda vez que via Camila limpar, obrigava-a a repetir a tarefa várias vezes até ficar satisfeito, o que nunca acontecia. Eduardo queria apenas afirmar seu poder, e Camila logo entendeu que ele fazia isso para se impor sobre aqueles que considerava inferiores. Certa vez, enquanto recolhia o lixo no escritório de Eduardo, ele a encarou friamente e disse: "Por que ainda contratamos pessoas inúteis e velhas como você? Até um robô aspirador faria o trabalho melhor." Camila abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio, sentindo o corte de suas palavras no fundo de seu coração. A cada noite, quando enfrentava a indiferença, o peso em seu coração aumentava. Ela se sentia ferida, não só pelos insultos de Ricardo e Eduardo, mas também pelo silêncio dos demais colegas de limpeza, que, tomados de medo, não ousavam se manifestar. Essa cultura tóxica não representava apenas um declínio moral. Era a prova de uma corrupção que minava os alicerces da empresa que Maria construiu com tanto orgulho. Mas Camila não se deixou abater. Muito pelo contrário, ela se tornou ainda mais determinada a descobrir a verdade por trás desse abuso de poder, pois sabia que somente enfrentando a dura realidade conseguiria restaurar a alma da Inovatec, a empresa que Maria tanto amava. Cada dia que entrava na Inovatec se tornava mais penoso para Camila. O lugar que um dia foi motivo de orgulho, agora se transformava num campo de batalha contra uma realidade cruel. Desde que passou a se disfarçar como Camila, ela sabia que enfrentaria dificuldades, mas jamais imaginara que seriam tão implacáveis e diretas, especialmente vindas de Ricardo, que se mostrava cada vez mais agressivo e opressor. Desde o primeiro encontro, Ricardo já deixara uma marca com sua frieza dissimulada. Mas aquilo era só o começo. Ele parecia obcecado por uma noção pervertida de perfeição, não baseada em padrões objetivos, mas na autoridade que exercia. Para ele, os funcionários de níveis inferiores, sobretudo as faxineiras, não passavam de peões em seu tabuleiro de poder. Numa quarta-feira, enquanto Camila terminava de limpar o corredor no 38º andar, Ricardo apareceu, repentinamente. As luzes do corredor refletiam em seu rosto, que assumia uma expressão ameaçadora, fazendo Camila estremecer. "Você terminou, Camila?" perguntou ele,
Com calma, ela respondeu: sim, senhor Almeida, tudo está limpo conforme os procedimentos. Ricardo examinou o corredor, como se procurasse alguma falha. Então avançou, tirou um pequeno pano branco do bolso de sua jaqueta e se abaixou para limpar um canto da parede. Camila observou em silêncio, esperando o resultado daquela inspeção. Surpresa! Ricardo ergueu o pano segurando-o bem alto e lançou um olhar desafiador a Camila. É assim que você entende por limpeza, Camila? Eu esperava mais de alguém da sua idade. Camila olhou para o pano, que estava impecável, mas Ricardo agiu como se aquele fosse a prova definitiva de sua preguiça. Ele deixou o pano cair propositalmente e disse com tom debochado: limpe todo o corredor de novo e lembre-se, se quiser manter seu emprego, não cometa nem o menor erro. Com o rosto envergonhado, Camila pegou o pano e continuou a limpar. Ricardo se afastou com um riso satisfeito, deixando-a sozinha naquele corredor silencioso, com o peso daquele momento a esmagá-la. Mas aquele não foi o último de seus tormentos. Alguns dias depois, enquanto Camila limpava cuidadosamente as janelas de uma grande sala de reuniões no 40º andar, Ricardo reapareceu, desta vez com uma xícara de café quente recém-preparado. Sem dizer uma palavra, ele se posicionou. Ao lado dela, olhou pela janela e comentou casualmente: Camila, sabe por que pessoas como você sempre vão ser apenas faxineiras? Camila parou seu trabalho, virou-se e respondeu com voz serena: não, senhor Almeida. Ele tomou um gole de café e replicou com um tom leve, porém cortante: porque pessoas como você se contentam com o medíocre. Você não tem ambição, não tem capacidade e tampouco respeito próprio. Você faz apenas o mínimo, nunca se destaca. Com essas palavras, ele inclinou a xícara, fazendo com que gotas de café escorressem pelo chão recém-limpo. Cada gota parecia um agudo lembrete do seu valor. Camila não disse nada e começou a limpar o café derramado. Limpe isso. Camila, quero ver o chão tão limpo que eu consiga ver meu reflexo, ordenou Ricardo. Camila repetiu a limpeza, mesmo sabendo que ele fazia isso para provocá-la. Naquele instante, ela compreendeu de forma ainda mais clara a crueldade que as faxineiras tinham que enfrentar diariamente. Para Ricardo, aquele abuso de poder era quase um prazer distorcido, uma forma de demonstrar sua superioridade absoluta. E não parou por aí. Ele continuava exigindo, de forma irracional, que ela repetisse tarefas que já havia executado perfeitamente, usando-a como exemplo para intimidar toda a equipe. Camila notou alguns olhares de solidariedade entre os colegas, mas ninguém ousava se pronunciar. O clima de medo e opressão que Ricardo instaurava ficava cada vez mais evidente. Ele queria que todos o temessem, que soubessem que ele não hesitaria em pisotear a dignidade dos funcionários mais humildes. O que Ricardo não via era que suas atitudes despertavam em Camila uma determinação inabalável. Ela se jurou que não permitiria que ele destruísse a empresa que Maria havia construído. Mais cedo ou mais tarde, ela colocaria um fim àquelas ações desumanas. Decidida, Camila continuou seu trabalho, aguardando o momento certo para expor a verdade sombria sobre Ricardo. O homem que acreditava controlar tudo, mas que, na realidade, armava sua própria cilada. Trabalhar sob a supervisão rigorosa de Ricardo tornou-se um desafio diário, mas Camila sempre se lembrava do objetivo maior: proteger o coração e os valores da Inovatec, a empresa que Maria dedicou a vida inteira a construir. Mesmo com a pressão constante, ela mantinha a calma, apesar dos ataques cada vez mais agressivos. Insatisfeito em simplesmente repeti-la, Ricardo passou a humilhá-la publicamente diante dos demais funcionários. Parecia que quanto mais ela suportava em silêncio, mais ele se regozijava. Numa noite de fim de semana, após ter terminado a limpeza no escritório principal, Camila estava fazendo a checagem final, quando Ricardo, acompanhado por alguns gerentes mais jovens,
Entrou e a observou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Seu olhar era frio e fixo, enquanto ele se aproximava com um copo de água gelada nas mãos. Desta vez, seu olhar não era apenas frio, mas abertamente hostil, como se esperasse esse exato momento. Camila, disse ele com uma suavidade sarcástica, ouvi dizer que você ainda não entendeu nossos padrões de limpeza. Camila levantou levemente o rosto, tentando manter a calma. Eu acredito ter seguido os procedimentos, Sr. Almeida. Ricardo riu com desdém. Procedimentos? Então, por que encontro pequenos defeitos a cada vez que inspeciono? Os funcionários mais jovens começaram a murmurar, e a tensão no ambiente aumentou, como se todos esperassem que algo ruim acontecesse. Senhor, vou prestar ainda mais atenção, respondeu Camila, em voz baixa. Ricardo deu uma risadinha, mas seu riso soava mais como um aviso. De repente ele se aproximou ainda mais, sua voz descendo num tom áspero. Não se trata de atenção, Camila, e sim de competência. Pessoas como você precisam aceitar que não conseguem fazer nada direito. Antes que ela pudesse replicar, ele derramou a água gelada diretamente sobre sua cabeça. A água escorreu pelos cabelos, pelo rosto e encharcou seu colarinho, empapando seu uniforme. O ambiente ficou completamente silencioso. Camila permaneceu parada, a água pingando de seu rosto. E o que mais a machucou não foi apenas o frio, mas a humilhação pública sofrida na própria empresa que ela ajudou a construir. Os jovens que assistiam ficaram chocados, mas ninguém se atreveu a intervir. Ricardo olhou ao redor, satisfeito com o clima de medo que criara, e acrescentou com voz maldosa. Agora você tem algo para limpar, Camila. Lembre-se de quem manda aqui. Após ele se afastar, os demais funcionários baixaram imediatamente a cabeça e saíram do ambiente, deixando Camila sozinha com um sentimento avassalador de amargura e vergonha. Quando a porta se fechou, ela pegou lentamente um lenço para secar o rosto. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas pela raiva. Contida. Fazia muito tempo que ela não se sentia tão humilhada, e naquele breve instante questionou se todo aquele sofrimento valia a pena e se teria forças para continuar nessa difícil jornada. Mas, justamente em seu momento mais fraco, Camila lembrou-se do motivo pelo qual tinha iniciado essa missão. Ela pensou em todas as faxineiras que suportavam silenciosamente abusos diariamente sem conseguir se defender. Lembrou-se dos olhos trêmulos de Letícia quando Ricardo a insultara e dos olhares, cansados, enquanto realizavam tarefas repetitivas e sem sentido. Ela sabia que sua resistência não era apenas para expor Ricardo, mas para revelar uma corrupção muito mais profunda que havia contaminado a empresa que outrora fora símbolo de respeito e igualdade. Depois de se enxugar, Camila respirou fundo e sentiu uma determinação renovada brilhar em seus olhos. Ricardo não imaginava que seu ato cruel seria a gota d'água, o empurrão final que a faria lutar com ainda mais força contra a injustiça e o abuso de poder na Inovatec. Naquela quietude, ela se prometeu que aquela humilhação não seria em vão. Ricardo podia achar que vencia ao encharcá-la, mas ele, na verdade, havia acendido nela uma vontade inabalável de lutar, não só por sua própria dignidade, mas também pelos colegas que sofriam em silêncio e de resgatar a verdadeira essência da Inovatec, a empresa que Maria tanto amava. Nos dias que se seguiram, cada passo que Camila dava no corredor da Inovatec parecia mais pesado, mas ela permanecia firme em seu propósito. Sabia que, além de Ricardo, havia muitos outros na alta administração abusando de seu poder com a mesma frieza, dentre os quais se destacava Eduardo, o jovem e ambicioso diretor de marketing. Eduardo frequentemente aparecia em revistas de negócios com seu sorriso impecável e histórias de sucesso bem elaboradas.
Mas por trás dessa fachada brilhante, Camila via um homem completamente diferente. Eduardo não era apenas arrogante e distante. Ele via as faxineiras como meros instrumentos para cumprir suas ordens, que deveriam aceitar qualquer insulto sem revidar. Logo nos primeiros dias, quando Camila entrou na empresa sob esse nome, Eduardo demonstrou claramente seu desconforto ao vê-la próxima ao seu escritório. Com o passar do tempo, seu comportamento tornou-se cada vez mais extremo e agressivo. Enquanto Ricardo a intimidava abertamente, Eduardo utilizava métodos mais sutis. Criava situações caóticas de propósito e a forçava a repetir tarefas inúmeras vezes, com o intuito de desgastá-la e fazê-la se sentir impotente. Numa dessas noites, depois que Camila havia acabado de limpar uma grande sala de reuniões para o departamento de marketing, Eduardo entrou, balançou a cabeça lentamente e disse: "Camila, não. Entendo por que seu trabalho está sempre tão descuidado." Embora a sala estivesse impecável, ela respondeu com calma: "Eu segui rigorosamente os procedimentos da empresa, Sr. Oliveira." Eduardo sorriu friamente, empurrou algumas cadeiras de propósito, fazendo com que papéis se espalhassem pelo chão, e zombou: "Você chama isso de procedimento? Que decepção, Camila! Faça de novo." Camila se abaixou para recolher os papéis e arrumar as cadeiras, esforçando-se para esconder a frustração crescente dentro de si. Mas Eduardo não parou por aí. Depois que ela finalizou a tarefa, pela segunda vez, ele voltou com um copo cheio de café e, com um gesto brusco, colocou-o pesadamente sobre uma mesa, fazendo com que o líquido se derramasse sobre a superfície recém-limpa. "Ah, desculpe, Camila", disse Eduardo, com uma doçura fingida. "Acho que te atrapalhei de novo. Limpe esse mancha direitinho agora. E, por favor, seja mais cuidadosa." Camila, em silêncio, passou o pano na mesa novamente, enquanto cada exigência irracional de Eduardo aumentava sua angústia. Ficou claro que ele a submetia intencionalmente a essa pressão psicológica, observando cada movimento seu. Muitas vezes, ele simplesmente ficava sentado, encarando-a sem dizer uma palavra. O clima no ambiente tornava-se cada vez mais sufocante e Camila percebeu que Eduardo estava tentando de forma calculada quebrar seu espírito. Dia após dia, essas humilhações constantes se acumulavam e Camila jamais imaginou que um dia alguém que outrora liderava uma corporação inteira ficasse com medo de um subordinado. Mas a frieza de Eduardo e o silêncio indiferente dos outros jovens executivos que se recusavam a intervir a empurravam cada vez mais para o desespero. Todos observavam a injustiça, sem coragem para agir, presos num clima de opressão. Essa indiferença fez com que Camila percebesse que Eduardo era apenas um exemplo de um problema muito maior, uma decadência enraizada que corroía os alicerces da empresa que Maria construiu com tanto esforço. O abuso de poder dele não era apenas um desrespeito pessoal, mas um sinal de um ambiente de trabalho que havia perdido qualquer traço de humanidade. No entanto, quanto mais ela sofria, mais clara ficava sua missão. Ela não podia permitir que pessoas como Eduardo continuassem impunes. Seu sofrimento, por mais doloroso que fosse, fazia parte da luta para proteger a essência da Inovatec de uma vez por todas. Após vários dias de crueldade incessante por parte de Ricardo e Eduardo, Camila finalmente sentiu que havia atingido seu limite. Ela percebeu que precisava descobrir se o sistema interno da empresa ainda era forte o bastante para proteger seus funcionários. Com esse pensamento, tomou a decisão corajosa de se encontrar com Fernanda Lima, a diretora de recursos humanos da Inovatec, responsável por zelar pelos direitos e pela segurança dos colaboradores. Fernanda era uma figura conhecida no setor de RH, com quase 20 anos de experiência e uma reputação de ser extremamente rigorosa e focada nos resultados.
Maria se lembrava de Fernanda como alguém que, no passado, se importava verdadeiramente com cada funcionário, independentemente da posição. Essa lembrança encheu Camila de esperança, embora ela temesse ser novamente decepcionada. Naquela tarde, Camila reuniu toda a sua coragem e foi até o escritório de recursos humanos, no 20º andar. O ambiente era bem decorado, com plantas verdes e fotos emolduradas de colaboradores exemplares, transmitindo a imagem de um local de trabalho ideal. Mas Camila sabia que as aparências muitas vezes enganavam. Fernanda estava sentada atrás de uma mesa grande, com seus cabelos castanhos presos de maneira elegante e seus traços marcantes realçados por óculos que transmitiam seriedade e impessoalidade. À primeira vista, Fernanda exalava profissionalismo e confiança, mas algo em seus olhos lhe dizia que a empatia havia desaparecido. Quando Camila entrou, Fernanda apenas levantou brevemente o olhar, depois voltou a se concentrar no computador. "O que você precisa?", perguntou com voz fria. Camila respondeu suavemente. "Vim relatar problemas sérios que algumas de nós, da equipe de limpeza, temos enfrentado ultimamente." Fernanda olhou para ela com uma mistura de surpresa e leve irritação. "Então você é a Camila, a faxineira, do turno da noite, certo?", perguntou, enfatizando a palavra faxineira para lembrar sua posição. Camila assentiu calmamente. "Sim, sou Camila. Quero denunciar os maus tratos e as humilhações públicas que tenho sofrido, junto com meus colegas, por parte de alguns dos gerentes." Fernanda a observou em silêncio por alguns segundos, cruzou os braços, suspirou e disse: "Tá bom, Camila, seja breve. Tenho muitas coisas para fazer." Camila sentiu-se desapontada com a atitude fria de Fernanda, mas manteve a compostura. "Principalmente, estou falando de Ricardo Almeida e Eduardo Oliveira. Eles nos dão tarefas impossíveis, nos obrigam a refazer nosso trabalho várias vezes e criam situações para nos envergonhar publicamente." Fernanda ergueu uma sobrancelha. O olhar permanecia cético e frio. "Você tem certeza de que não está exagerando? Em um ambiente tão competitivo, às vezes os chefes precisam ser rigorosos para garantir a qualidade. Isso não é novidade." Camila respondeu com calma. "Entendo, mas o comportamento deles vai além do rigor. Ricardo jogou água fria sobre mim na frente de todos, e Eduardo criou uma bagunça intencional para que eu repetisse a tarefa diversas vezes. Isso não. É disciplina, é bullying e degradação da nossa dignidade." Fernanda deu uma olhada rápida no relógio, encolheu os ombros e, com um tom ainda mais frio, disse: "Eu entendo que você esteja chateada, Camila, mas você precisa ser realista. Em um negócio duro como este, pequenos desconfortos acontecem. Se você for muito sensível, vai acabar atrasando o crescimento da empresa. Você é uma faxineira. Seu trabalho é limpar, não reclamar dos métodos da gerência." Camila saiu do escritório, sentindo-se profundamente traída pela pessoa de quem esperava apoio. A área de recursos humanos, que deveria ser um refúgio para os mais vulneráveis, revelou-se apenas mais uma engrenagem fria que permitia a injustiça. Com o coração pesado, ela caminhou até o elevador, ciente de que, para restaurar os verdadeiros valores da Inovatec, teria que expor não só Ricardo e Eduardo, mas também Fernanda. Aquelas pessoas que silenciosamente destruíam os alicerces que Maria tanto lutou para construir. Nos dias seguintes, Camila continuou a trabalhar, embora a sensação de solidão e exaustão ficasse cada vez mais evidente em seu rosto, enquanto ela atravessava os corredores mal iluminados, noite após noite. O prédio já não parecia um lar, mas sim um território hostil, onde cada olhar transbordava desprezo. Numa noite, ela foi designada para limpar a grande sala de reuniões no 44º andar,
onde os executivos se reuniam para discutir os resultados do dia. O espaço era amplo e luxuoso, com móveis de madeira fina e cadeiras de couro de alta qualidade. Camila seguia os procedimentos de limpeza à risca, pois sabia que o menor erro poderia servir de desculpa para que os gerentes a humilhassem novamente. Naquela noite, enquanto Camila estava ocupada limpando a mesa da sala, a porta se abriu de repente com um estrondo. Cláudia Souza, a vice-presidente do negócio, entrou acompanhada por um grupo de funcionários de níveis inferiores que carregavam documentos. Cláudia, na faixa dos 40 anos e sempre vestida de maneira formal, exalava autoridade, mas, ao ver Camila ainda presente, seu rosto se fechou num misto de descontentamento e reprovação. "Camila, por que você ainda está aqui a essa hora?" perguntou ela de forma ríspida. Camila respondeu rapidamente e com educação. "Desculpe, senhora Souza. Estou apenas seguindo o cronograma de limpeza. Termino em alguns minutos." Mas Cláudia não se acalmou. Seu olhar se intensificou. "O que você acha que está fazendo? Quem te autorizou a atrapalhar enquanto nos preparamos para uma reunião importante?" Tentou repreendê-la. Camila, mantendo a calma, explicou. "Peço desculpas se estou atrapalhando, mas este é o procedimento definido pelo setor operacional. Estou apenas fazendo meu trabalho." Cláudia interrompeu. Seus olhos brilhavam de raiva. "Você se atreve a discutir comigo, Camila? Já esqueceu seu lugar?" Um silêncio sufocante se instalou na sala e todos os presentes baixaram o olhar. Camila tentou manter a compostura, mas o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Cláudia avançou sem hesitar, com seus saltos altos ecoando de forma ameaçadora pelo chão, e deu um tapa forte no rosto de Camila. O impacto a fez cambalear, seus utensílios caíram com estrondo. A dor lancinante se espalhou pela bochecha, mas o que mais a feriu foi a humilhação de ter todos os olhos voltados para ela naquele instante. Cláudia olhou para Camila com desprezo profundo e disse friamente: "Você precisa se lembrar de quem é e qual é o seu posto nesta empresa. Se você ousar me desafiar novamente, vai se arrepender." Ninguém na sala ousou falar. Os demais funcionários desviaram o olhar, como se Camila não existisse. Lágrimas subiram aos olhos dela, mas ela lutou para engolir o orgulho e a dor no fundo do coração. Naquele momento sombrio, Camila compreendeu a amarga verdade. A empresa que Maria construiu com tanta fé na bondade e no respeito havia se transformado num lugar onde pessoas como Cláudia abusavam de seu poder sem enfrentar consequências. A dor daquele tapa foi um severo lembrete da corrupção que assolava a empresa. Porém, naquele mesmo instante, algo em Camila se transformou. Aquele golpe humilhante não seria o fim, seria o ponto de partida para sua luta contra as injustiças e o abuso de poder na Inovatec. Depois que Cláudia e os demais saíram da sala, Camila, ainda tremendo, enxugou as lágrimas. Embora a dor permanecesse, uma nova determinação acendeu em seu interior. Ela sabia que era hora de agir, não apenas para preservar sua própria dignidade, mas para proteger toda a empresa e os funcionários que, invisíveis, sofriam diariamente. Sozinha na sala de reuniões vazia, ela murmurou para si mesma que seu sofrimento não seria em vão. Seria o início de uma batalha decidida para recuperar a alma da Inovatec. Ao invés de ser derrotada, a agressão a fortaleceu. Camila decidiu que precisava coletar provas irrefutáveis. Começou, secretamente, a instalar pequenos gravadores e câmeras em seu carrinho de limpeza e em seu uniforme, para registrar cada palavra e ação suspeita dos executivos. Nas noites seguintes, enquanto continuava a desempenhar seu papel de faxineira comum, Camila observava silenciosamente e registrava cada comentário e atitude suspeita. Com extrema cautela, ela descobriu uma verdade muito mais assustadora do que jamais imaginara. Numa noite, enquanto limpavam o escritório executivo,
ouviu acidentalmente uma conversa abafada vindo de uma pequena sala de reunião no final do corredor, no 42º andar. Cuidadosamente aproximou-se, ativou seus gravadores e ouviu as vozes familiares. Ricardo, Eduardo, Cláudia e até Fernanda estavam presentes, tramando algo em segredo. Seu coração acelerou ao perceber que aquelas 4 pessoas, das quais ela já tinha tido contato, agora conspiravam juntas. Em silêncio, Camila ficou à porta, ouvindo Ricardo começar. Não temos tempo a perder. Ricardo está começando a desconfiar. Se não agirmos logo, todo o nosso plano vai desmoronar. Cláudia, com confiança, acrescentou: Ricardo é fraco demais para comandar esta empresa. Precisamos de um líder mais forte, alguém que nos conduza na direção certa. Fernanda, com voz calculada, completou: juntei todos os documentos internos e informações financeiras. Faltam só alguns passos, e as provas mostrarão que Ricardo não tem capacidade para liderar. Então, o conselho não terá outra escolha, senão demiti-lo. Eduardo, de forma sarcástica, interveio. Vamos finalizar esse plano rapidamente. Precisamos transferir mais orçamento para as subsidiárias que controlamos antes que tudo seja descoberto. Do lado de fora, o coração de Camila gelou a cada palavra. Ela mal podia acreditar que aquelas 4 pessoas, em quem ela e Ricardo confiavam, agora tramavam um golpe contra ele. Não só intimidavam os funcionários, mas planejavam forçar Ricardo a renunciar para que eles próprios pudessem assumir o comando. A conversa prosseguiu. Ricardo enfatizou: quando ele renunciar, eu assumirei como CEO. Todas as posições de liderança serão nossas e ninguém poderá nos deter. Eduardo riu friamente. Então faremos parcerias com nossos concorrentes para lucrar ainda mais. No fim das contas, o que importa é o dinheiro, não esses ideais morais que Maria e Ricardo sempre pregavam. Nesse momento, a raiva e a tristeza inundaram Camila, mas ela permaneceu em silêncio, garantindo que seus gravadores registrassem cada detalhe. Depois que a reunião terminou e os conspiradores saíram um a um, Camila se levantou lentamente, com as pernas trêmulas de tanto choque, mas com a determinação se fortalecendo a cada passo. Ao voltar para casa, em estado de choque misturado com firmeza, ela revisou minuciosamente todas as provas que havia coletado. Os vídeos, as gravações de áudio claras que demonstravam como Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda planejavam derrubá-lo. Aqueles que antes eram apenas gerentes insensíveis haviam se transformado em traidores perigosos, dispostos a destruir a empresa para saciar sua própria ganância. Sentada, sozinha, em um pequeno quarto, Camila ficou em silêncio, enquanto seus pensamentos giravam sem parar. Isso já não era apenas uma questão pessoal. Tratava-se do futuro de todos os funcionários honestos que trabalhavam dia e noite na Inovatec. Ela sabia que não podia continuar sozinha. Todo o plano secreto, os gravadores e os sacrifícios feitos a caminho a levaram a uma escolha final: agir para proteger Ricardo, a empresa que tanto amava, e todos os colaboradores inocentes que eram diariamente oprimidos. Camila percebeu que a batalha que se aproximava seria brutal e arriscada, mas não havia outra saída. Com as provas em mãos, ela estava decidida a expor toda a verdade. As maquinações obscuras de Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda, que um dia foram seus colegas, mas agora se transformaram nos inimigos mais perigosos, sabotando tudo o que ela prezava. Depois de ouvir, num dos encontros secretos, a total extensão da conspiração, Camila soube que não havia mais tempo a perder. Ela precisava falar diretamente com Ricardo, o único em quem ainda confiava, e que agora se tornara o principal alvo dessa trama traiçoeira. Jamais
Imaginara que teria de enfrentar seu próprio filho numa situação tão complicada. Durante toda a missão secreta, ela manteve sua identidade oculta para observar os fatos com clareza. Mas agora, as circunstâncias exigiam que ela se revelasse. Naquela tarde, Camila encontrou Ricardo em seu modesto apartamento no centro da cidade. Quando Ricardo abriu a porta e a viu, um breve momento de confusão se transformou logo em alegria e surpresa. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntou ele. Sem hesitar, Camila avançou e o abraçou com força, sentindo uma paz rara que há muito não experimentava. Logo, Ricardo percebeu que algo estava errado. O semblante sério de sua mãe denunciava tensão. "O que houve, mãe? Por que você está tão preocupada?" indagou aflito. Camila sentou-se no sofá, respirou fundo e, olhando fixamente nos olhos de Ricardo, disse: "Ricardo, hoje preciso te contar algo muito importante. Por favor, ouça com atenção." Ricardo assentiu, enquanto uma sensação desconfortável tomava conta dele ao perceber a gravidade na voz dela. Com um profundo suspiro, Camila revelou o que mantivera em segredo por tanto tempo. "Voltei à Inovatec, me disfarçando de faxineira, usando o nome Camila." Ricardo ficou atônito, seu rosto transparecendo pura surpresa. "O que você disse? Por que fez isso?" perguntou incrédulo. Camila continuou explicando com tranquilidade. "Eu ouvi rumores terríveis sobre a cultura da empresa e a postura da gerência. Não pude simplesmente acreditar. Precisei ver por mim mesma o que estava acontecendo." Ricardo permaneceu em silêncio, sem conseguir esconder o espanto de ver sua própria mãe disposta a ir tão longe. Camila pousou a mão suavemente sobre o ombro dele e, com voz firme, afirmou: "O que descobri, Ricardo, é pior do que eu jamais imaginei. Não se trata apenas do desrespeito com os funcionários de base ou da frieza dos chefes. Eu também descobri um plano sério de traição." Ricardo franziu a testa, seu rosto cheio de confusão e preocupação. "Um plano de traição? O que você quer dizer?" perguntou em tom baixo. Devagar, Camila tirou um pequeno pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa à frente de Ricardo. "Eu reuni todas as provas, gravações de áudio e vídeos que mostram claramente que Ricardo, Eduardo, Cláudia e até Fernanda estão planejando te forçar a renunciar e então assumir o controle da empresa." O rosto de Ricardo empalideceu e ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos no pendrive, enquanto absorvia a realidade de que aqueles em quem confiara agora planejavam derrubá-lo. Ricardo pegou o pendrive, seu olhar passou do ceticismo para uma dor profunda. "Não consigo acreditar. As pessoas em quem confiei estão me traindo de forma tão fria", sussurrou. Camila apertou a mão dele e disse com determinação: "Eu gostaria que fosse um mal-entendido, mas as provas são inegáveis. Ouvi cada detalhe do plano deles. Não podemos ignorar isso." Ricardo abaixou a cabeça, os olhos revelando uma tristeza imensa ao perceber a traição. "Eu simplesmente não consigo acreditar." "Ricardo", disse Camila com firmeza, "não podemos simplesmente ficar parados e sofrer. Precisamos nos levantar e agir. Não só para proteger seus interesses, mas para salvar toda a empresa e todos os funcionários que trabalham arduamente todos os dias." Lentamente, Ricardo ergueu o olhar e a determinação começou a substituir a dor. "Você está certo. Temos que expor essa traição", declarou. Camila sorriu suavemente, aliviada por ver seu filho recuperar a firmeza. Ela sabia que a batalha que se aproximava seria difícil, mas agora eles estavam juntos. Juntos, mãe e filho planejavam revelar as intenções obscuras de Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda. Aqueles que outrora confiaram, mas que agora se tornaram inimigos perigosos, sabotando tudo o que era precioso.
Após essa conversa decisiva, ficou claro que não havia tempo a perder. Ricardo e Camila precisavam de um plano sólido para expor a conspiração ao Conselho de Administração. Na manhã seguinte, Ricardo convocou uma reunião de emergência do Conselho, alegando que havia problemas graves que ameaçavam o futuro da empresa. O anúncio inesperado causou alvoroço em toda a Inovatec. Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda tentavam manter uma aparência de calma, mas seus olhares nervosos denunciavam a inquietação. Silenciosamente, Ricardo e Camila prepararam cada detalhe para a reunião. Camila decidiu que se apresentaria uma última vez como a simples faxineira, mantendo sua verdadeira identidade oculta até o momento final. Somente quando todos acreditassem que ela era apenas uma humilde funcionária, a revelação teria o maior impacto, deixando claro o inegável conjunto de provas que haviam reunido. Naquela noite, Camila vestiu novamente seu uniforme cinza conhecido, ajeitou seus cabelos prateados e os óculos grossos de forma a esconder sua verdadeira identidade. Diante do espelho, ela permaneceu por longos minutos, sentindo uma mistura de amargura e orgulho por tudo o que havia suportado. Ela sabia que aquele seria o último dia em que se rebaixaria a esse nível. Ela usaria essa experiência para lutar por justiça para todos os trabalhadores invisíveis que sofriam diariamente. Ao mesmo tempo, Ricardo preparou documentos detalhados, incluindo as gravações de áudio e vídeo fornecidas por Camila, juntamente com relatórios financeiros que mostravam claramente o plano traiçoeiro dos 4 executivos. Ele elaborou uma apresentação cuidadosamente estruturada para convencer o conselho assim que chegasse o momento de revelar a verdade. Na manhã da reunião, o clima no prédio da Inovatec estava anormalmente tenso. Os membros do conselho chegaram mais cedo do que o habitual, curiosos para saber o motivo do encontro de emergência. Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda também chegaram, tentando manter uma postura de calma, embora seus olhares revelassem nervosismo. Enquanto todos se reuniam na grande sala de reuniões, no 45º andar, Camila continuava silenciosamente a limpar o corredor do lado de fora, mantendo sua fachada de tranquilidade e observando discretamente os acontecimentos. Alguns funcionários passaram por ela sem dar muita atenção, como se ela fosse invisível, exatamente como ela já experimentara tantas vezes antes. Pouco antes do início da reunião, Ricardo saiu de seu escritório e, por um breve instante, seus olhares se encontraram com os de Camila, repletos de determinação. Com um profundo suspiro, Ricardo entrou na sala de reuniões, pronto para lutar pelo futuro da empresa e pela própria honra. Dentro da sala, todos os membros do conselho estavam presentes. Ricardo, Cláudia, Eduardo e Fernanda sentaram-se juntos, tentando aparentar calma, embora seus olhares demonstrassem dúvidas ao ver a expressão séria de Ricardo. Ele se levantou e começou com voz profunda e clara. Convoquei esta reunião porque descobri problemas extremamente graves na empresa. Problemas que ameaçam não só o nosso futuro, mas também a reputação e a estabilidade que construímos ao longo dos anos. Ricardo tentou imediatamente minimizar a situação. Não entendo, Ricardo. Estamos todos aqui e nada parece fora do normal. Ricardo fixou o olhar em Ricardo com um tom cortante. Talvez seja porque alguns de vocês criaram o problema, Ricardo. O ambiente ficou pesado. Ricardo ficou pálido, enquanto Cláudia e Eduardo trocaram olhares apreensivos, e Fernanda lutava para manter a compostura, mesmo com a tensão visível em seu rosto. Ricardo continuou, cada palavra soando como um veredicto. Tenho provas incontestáveis de que vocês conspiraram para me derrubar da posição de diretor executivo, desviar fundos e até vazar informações confidenciais para nossos concorrentes. Ricardo se levantou abruptamente protestando.
Ricardo, você não pode nos acusar assim. Isso é um insulto. Ricardo respondeu calmamente. Não farei acusações sem provas e acredito que o que vocês estão prestes a ver vai comprovar tudo. Quando a tensão atingiu seu auge, Camila esperava do lado de fora. Ela sabia que seu momento chegaria. Com um profundo suspiro, ela se preparou para a revelação mais decisiva de sua vida. O instante que desmascararia todas as mentiras e encerraria de uma vez por todas a tirania dos traidores. Logo após as duras acusações de Ricardo, de repente se levantou e apontou para Camila, que ainda estava vestida com o uniforme de faxineira do lado de fora da porta. Como você permite que uma simples faxineira esteja aqui durante uma reunião tão importante, Ricardo? Zombou ele. Murmúrios se espalharam entre os membros do conselho, enquanto seus olhares finalmente se voltavam para Camila. Há muito ignorada. A sala ficou em silêncio total, mas Camila permaneceu firme, seu rosto sem demonstrar nenhum sinal de perturbação, apesar das palavras cortantes de Ricardo, que se aproximou em tom alto e debochado. Camila, não fui claro? Seu lugar é numa esquina suja, não aqui, espiando reuniões de executivos. Você esqueceu onde pertence ou já está velha demais e fraca? Camila permaneceu em silêncio, encarando Ricardo com tranquilidade absoluta. Ricardo observava sua mãe de trás da mesa, a tensão crescendo, mas sabia que aquele era o momento que esperavam. Incapaz de tolerar mais o desrespeito, Ricardo ficou ainda mais irritado e se voltou para Ricardo com voz afiada. Ricardo, você não pode permitir que alguém como ela cause confusão em uma reunião importante. Ordene que ela saia imediatamente. Com voz fria, Ricardo respondeu. Cuidado com suas palavras, Ricardo. Existem coisas que você vai se arrepender se continuar assim. Ricardo franziu o senho, enquanto os demais percebiam que algo extraordinário estava acontecendo. A atmosfera ficou ainda mais carregada e misteriosa. Então Camila deu um passo à frente, atraindo a atenção de todos. Lentamente, ela tirou os óculos grossos e, em seguida, a peruca prateada que tanto escondia sua verdadeira identidade. A sala mergulhou num silêncio absoluto, com todos olhando, pasmos, a atitude inesperada daquela faxineira mais velha, quando o verdadeiro rosto de Maria Silva, a fundadora da empresa, foi revelado. Um sentimento de espanto se espalhou rapidamente. Sussurros inundaram o ambiente, e muitos se levantaram, incapazes de acreditar no que viam. Ricardo ficou paralisado. Seu rosto se tornou pálido ao perceber que a pessoa que ele acabara de humilhar não era outra senão Maria Silva. Olá a todos, declarou Maria com voz firme e autoritária, como costumava fazer no passado. Talvez alguns de vocês tenham esquecido quem eu sou. Eu sou Maria Silva, fundadora desta empresa, e estou aqui hoje para não tolerar mais insultos infundados daqueles que traíram minha confiança. Ricardo tentou protestar, mas suas palavras morreram na garganta, e seu rosto passou de pânico para desespero. Cláudia, Eduardo e Fernanda ficaram pálidas, dominadas pelo choque da verdade. Antes que alguém pudesse reagir, Maria caminhou até a mesa de reunião, conectou um pequeno pendrive no computador central e a grande tela diante do conselho iluminou-se, exibindo vídeos e áudios detalhados. As provas eram incontestáveis. As verdadeiras intenções de Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda, que planejaram derrubar Ricardo, desviar fundos e vazar informações, estavam expostas para todos. A sala foi tomada por um silêncio profundo, enquanto todos assimilavam a chocante revelação. Os olhares dos membros do conselho passaram da incredulidade para a raiva e a profunda decepção ao perceberem a gravidade das ações desses 4 executivos.
Ricardo afundou em sua cadeira, seu rosto transparecendo completa desesperança, enquanto tudo que ele havia construído com ganância era revelado. Cláudia e Fernanda tentaram se justificar, mas suas palavras foram abafadas pelo olhar furioso do conselho, e Eduardo permaneceu em silêncio. Sua arrogância havia desaparecido por completo. Ricardo, então, levantou-se, com voz firme e resoluta. Convoquei esta reunião não apenas para expor a traição pessoal, mas também para punir as graves violações dos valores que sempre nortearam a Inovatec. Proponho que o Conselho suspenda imediatamente Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda e inicie uma investigação interna completa. Todos os membros do Conselho assentiram unanimemente e o ambiente se encheu de uma mistura de raiva e alívio, pois a verdade finalmente havia vindo à tona. Maria permaneceu ao lado de Ricardo. Seu olhar agora transbordava orgulho e determinação em vez de dor. Essa revelação dramática não era apenas uma vingança doce pelo sofrimento suportado, mas o primeiro passo para restaurar a alma e os verdadeiros valores da Inovatec. Sob o olhar atônito dos traidores e o respeito evidente dos membros do Conselho, Maria sorriu levemente. Um sorriso de alívio, pois a justiça finalmente fora feita. Ela sabia que a empresa que havia construído com tanto amor seria restaurada ao seu antigo esplendor. Depois que a revelação chocante se instalou, Ricardo, Cláudia, Eduardo e Fernanda ficaram imóveis, seus rostos antes arrogantes, agora marcados pela vergonha. Os demais olharam para eles com decepção, raiva e estranhamento. Um momento em que os outrora poderosos finalmente tiveram que pagar pelo que esconderam por tanto tempo. Ricardo levantou-se lentamente, seu olhar percorrendo os rostos dos traidores, e sua voz soou com firmeza e determinação. O que vimos hoje não é apenas uma traição de confiança pessoal, mas um ataque aos valores que fizeram a Inovatec ser bem-sucedida. Portanto, anuncio imediatamente a demissão de Ricardo, Eduardo, Cláudia e Fernanda. Ricardo tentou se levantar novamente, buscando recuperar sua autoridade, mas foi interrompido por Ricardo, que disse de forma cortante: "Seus anos de serviço significam nada quando você trai nossa confiança. Lealdade nunca justifica o abuso de poder." Ricardo afundou de novo na cadeira, seu rosto pálido e impotente. Eduardo, Cláudia e Fernanda trocaram olhares inseguros, enquanto ninguém mais se atrevia a falar. Em seguida, seguranças entraram na sala e, seguindo as ordens claras de Ricardo, conduziram os 4 para fora do prédio, revogando todos os acessos e recolhendo toda a documentação para uma investigação posterior. Todos os membros do Conselho aprovaram essa decisão por unanimidade. Após a saída dos 4, a sala de reuniões foi tomada por um silêncio profundo. Maria aproximou-se de Ricardo, olhando atentamente os rostos dos membros do Conselho, que agora transmitiam renovada confiança e respeito. Com voz calma, mas extremamente poderosa, ela declarou: "Hoje não se trata apenas de eliminar traidores. É o início de uma nova era, onde a Inovatec retornará aos valores que eu mesma construí. Respeito, justiça e dignidade para todos, independentemente da posição que ocupem." Ricardo assentiu, complementando com convicção: "A partir de hoje, nossa empresa passará por uma transformação completa na cultura, na gestão e nos processos internos. Criaremos um sistema totalmente transparente, onde todos os colaboradores possam expressar suas preocupações sem medo de represálias." Os membros do Conselho aplaudiram unanimemente, e a tensão inicial deu lugar a um sentimento palpável de alívio e esperança. Maria continuou com voz calorosa: "Tenho total confiança na capacidade de Ricardo para nos guiar nesse novo capítulo, e sei que cada um de vocês está pronto para contribuir com essa mudança necessária." Ricardo virou-se para sua mãe, com os olhos cheios de gratidão e orgulho. "Obrigada, mãe,
por arriscar tudo para trazer a verdade à tona. Sua coragem e sacrifício são a maior lição para todos nós, disse ele. A sala ecoou com aplausos contínuos, enquanto todos reconheciam a bravura de Maria e Ricardo em se levantarem contra a injustiça. A reunião terminou com um clima de otimismo e, ao saírem, cada membro sentiu que a justiça finalmente prevaleceu e que os valores morais da empresa seriam restaurados. Apenas Maria e Ricardo ficaram na sala silenciosa, olhando pela grande janela enquanto a luz suave do sol atravessava as nuvens. Maria sorriu docemente e disse: "Acabou, Ricardo, mas acredito que esse também é o começo de um novo ciclo para a nossa empresa." Ricardo apertou sua mão com os olhos cheios de determinação. "Sim, mãe. Prometo que, de agora em diante, a Inovatec será um lugar onde todos os funcionários serão tratados com respeito, exatamente como você sempre ensinou." Nos dias que se seguiram, a Inovatec passou por uma transformação poderosa. Com a orientação sábia de Maria e a determinação incansável de Ricardo, a empresa não apenas reestruturou sua administração, mas também reformulou sua cultura. Os elementos tóxicos foram eliminados e o clima no ambiente de trabalho se transformou, passando do medo e opressão para a confiança e transparência. Maria não voltou a ocupar um cargo executivo, mas se tornou uma conselheira crucial para Ricardo, ajudando-o a reconstruir os valores essenciais: respeito, justiça e responsabilidade. Ricardo, que antes estava focado apenas em resultados financeiros, evoluiu e passou a ouvir seus funcionários, protegendo-os e lutando por seus direitos. Uma das reformas mais significativas foi a implementação de um sistema interno totalmente transparente. Todos os colaboradores, independentemente de sua posição, passaram a ter o direito de expressar suas opiniões e relatar problemas sem medo de represálias. Essa nova política desencadeou uma onda de mudanças positivas e, logo, histórias de interações respeitosas entre a liderança e os funcionários se tornaram comuns. Durante uma celebração anual que marcava essa transformação histórica, Ricardo se levantou diante de todos os colaboradores e agradeceu de coração a sua mãe. "Há um ano enfrentamos uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Graças à coragem e ao sacrifício da minha mãe, superamos essa crise e nos reencontramos. Muito obrigado, mãe, por nos mostrar o verdadeiro significado de justiça, igualdade e compaixão." A sala se encheu de aplausos e todos os olhares se voltaram para Maria, cheios de respeito e admiração. Ela olhou ao redor, sentindo uma onda de satisfação aquecer seu coração, e disse com voz suave: "A vida nos coloca diante dos maiores desafios, mas é nesses momentos que aprendemos o verdadeiro valor da empatia e da justiça. Espero que essa lição permaneça em todos nós." Suas palavras sinceras foram recebidas com calorosos aplausos, simbolizando a unidade e a determinação de todos os funcionários. Olhando para trás, Maria sabia que a jornada dolorosa havia valido cada sacrifício. Sua história não é apenas uma luta contra a injustiça no ambiente de trabalho, mas também uma profunda lição de coragem, justiça e do valor da igualdade. E se você estivesse no lugar de Maria, o que faria ao descobrir tais abusos em sua própria empresa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários para que possamos discutir juntos. Muito obrigada por fazer parte desta história.